Olá, gente, vamos a mais um tema aqui e vamos entender aqui o tempo do crime e o lugar do crime. Professor, quando que o crime é realizado e aonde que o crime é realizado? Então, já de cara, antes que você me pergunte, antes que você pense em me perguntar, eu já vou falar a questão seguinte: eu estou falando do tempo do crime e do lugar do crime. Não estou falando de onde o crime vai ser julgado. Ok? Eu vou ser seu professor também de processo penal. Tenho o meu curso de processo penal. Então não quero que você confunda isso com o artigo 70 do Código de Processo Penal. Pô, professor, isso que está falando aqui tem alguma coisa a ver onde o crime vai ser julgado? Não, não tem rigorosamente nada a ver. Eu quero separar isso completamente. Mas o Código Penal, ele fala de quando o crime é realizado e aonde o crime é realizado. E não se preocupe onde é que ele vai ser julgado. E o tempo do crime, qual é o tempo do crime, gente? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, quero que você entenda que o crime tem dois momentos importantes, que é o momento da ação ou da omissão e o momento que é a produção do quê? Do resultado. Muitas vezes, isso acontece na mesma hora. Na mesma hora que o cara dá o tiro na cabeça da pessoa de fuzil, logo em seguida ele morre, claro. Não é verdade? Agora, pode ser que eu dê um tiro hoje, a pessoa vai para o hospital e fique 3.248 anos em coma e só depois de 3.248 anos ele morra. O que me interessa é que o crime vai ser o momento da ação ou da omissão ou o momento do resultado? A lei fala, é o momento da ação ou da omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Quer dizer, não me importa o momento do resultado. Significa dizer que para o tempo do crime eu adotei a teoria da atividade. Significa dizer que se um menor der um tiro em alguém, se um menor de 17 anos der um tiro no peito de uma pessoa, esse menor vai ser apreendido e a pessoa vai para o hospital. Se ela demorar ficar em coma, demorar 1 ano e meio para morrer, quando ela morrer ele já tem 18 anos, ele já tiver 18 anos, ele não realizou crime, mas realizou ato infracional, porque eu me preocupo não no momento que a pessoa morre, mas no momento que ele dá o tiro. Agora, quando eu falo do lugar do crime, considera-se praticado o crime no lugar em que eu não sei. Mas de qualquer maneira é o seguinte, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou da omissão. Lê aí, bem como o lugar da produção do resultado. Então, quando eu falo do lugar do crime, ele fala bem como. Então, sublinha bem como. Então, ele fala, considera-se praticado o crime no lugar em que houve a ação ou omissão, bem como também no local onde produziu ou deveria produzir o resultado. Bem como. Significa dizer que está dizendo que é crime, o lugar do crime, nos dois lugares. Se a pessoa der um tiro no Rio de Janeiro e a pessoa morrer em São Paulo, qual é o lugar do crime? Os dois lugares. Então se eu der um tiro no Rio de Janeiro e esse cara foi levado para São Paulo e lá na mesa de operações ele morre, o crime foi aonde? O crime foi quando? No momento do tiro. Mas o crime foi realizado aonde? Tanto no Rio quanto em São Paulo. Como é que é o nome dessa teoria? O nome dessa teoria chama teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Deus não tem o dom da ubiquidade? De estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Mesma coisa aqui, não é isso? Na verdade, o crime é praticado tanto no lugar da ação ou da omissão, quanto no lugar do seu resultado. Por isso que eu já falo antes, não quero saber do artigo 70 do Código de Processo Penal. Pô, professor, se o crime for no Rio e São Paulo, onde é que ele vai ser julgado? Não me interessa, não estou dando aula de processo, estou dando aula de direito penal. Por curiosidade, né? No local onde houver sua consumação. Mas se for um crime doloso contra a vida, acontecer algo fora do desdobramento causal, no lugar da ação ou da omissão. Se não entendeu, é até melhor não entender mesmo, porque eu não quero encher a tua cabeça agora. Está claro? Maravilha? Então nós temos o lugar do crime. Agora, tem a súmula 711. Que a súmula 711, ela fala o seguinte, que ela fala pra gente, quando parar de geral eu posso falar. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então uma questão interessante é quando a gente fala do tempo do crime.
O tempo do crime, eu até já conversei isso com vocês em aulas passadas, né? Que é o seguinte, se o menor der o tiro aqui, o tempo do crime é o quê? O momento do tiro. E quando ele morre? Não me interessa mais. No tempo. Agora, se ele cometer um crime permanente, ou então um crime continuado, quer dizer, se ele for cometendo vários crimes, onde um considera-se subsequente do outro, aí eu vou aplicar a lei mais grave, ainda poderia aplicar mais grave, se essa lei mais grave ela vier antes da cessação da continuidade da permanência. Então, se o menor mata alguém com 17, atira com 17 e ela morre com 18, ato infracional. Agora, se o menor ele sequestra uma pessoa com 17, mantém essa pessoa sequestrada, ele faz 18, ele passou a realizar crime, ainda que eu esteja diante de uma lei penal mais grave. Perfeito? Tranquilo? Essa é a regra, gente. Tempo do crime, atividade. Lugar do crime, ubiquidade. Porém, não queria deixar de falar com vocês algumas hipóteses da exceção a esse princípio. Então, na verdade, muitas vezes o crime não é julgado, gente. O crime não ocorre só no lugar da ação ou da omissão. Eu tenho, por exemplo, algumas hipóteses aqui, ó, quando eu falo dos crimes conexos. Professor, e se o crime for conexo? Se o crime for consumado no Rio e outro for consumado em São Paulo e eles forem conexos, eu vou ter que analisar os critérios de conexão e o crime não vai ser considerado realizado lá, mas sim no crime conexo. Eu também tenho chamados crimes plurilocais. O que é um crime plurilocal? Onde a ação é realizada num lugar e o resultado ocorre necessariamente em outro, como por exemplo o envio injurioso de um e-mail. Um e-mail injurioso, eu mando para a pessoa, digito no Rio de Janeiro e a pessoa vai receber esse e-mail no Amazonas. Ou então, os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, inclusive tem uma exceção aqui interessante, que o Supremo Tribunal Federal ele fala o seguinte: se o cara der um tiro no cara no Rio, e esse cara for levado para Mato Grosso, lá ele for operado, lá ele morrer, teoricamente o crime deve ser julgado lá, no Mato Grosso, que foi lá que o crime se consumou. Mas como isso está fora do desdobramento causal, ninguém dá um tiro para matar no Rio e a pessoa morre em Mato Grosso. O ato de levá-lo para Mato Grosso está fora do desdobramento causal da ação criminosa de homicídio. Então ele deve ser julgado no Rio de Janeiro. Até por uma questão de economia processual, uma questão de celeridade, não é isso? O processo vai correr mais rápido, vai correr mais adequadamente no Rio de Janeiro, claro. Ou então, os juizados especiais criminais, são geralmente julgados no GCRIM. Os crimes falimentares, muito interessante isso. Os crimes falimentares, eu não estou preocupado aonde o crime foi realizado, mas estou preocupado no local da decretação da quebra da empresa. Crimes do ECA, por exemplo, os atos infracionais. Se o menor comete um ato infracional, ele não vai ser processado e julgado no local do crime que ele cometeu. Perdão, do ato infracional que ele cometeu, mas sim no local da sua residência. Então, na verdade, existem algumas exceções aqui, são interessantes que você tenha em mente, né? Que a regra já é ser diferente no caso dos crimes conexos, dos crimes plurilocais, onde a ação e o resultado já devem acontecer em lugares diferentes, nos crimes dolosos contra a vida, que vai ser o Tribunal do Júri, no Juizado Especial Criminal, que vai ser o GCRIM, nos crimes falimentares, que eu tenho que ver aonde que houve a decretação da quebra da empresa, e dos atos infracionais praticados por criança ou adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Maravilha? Tranquilo? Então falei com vocês nessa aulinha, tempo do crime e lugar do crime.